Bora dar uma olhada aqui hoje, pessoal, num vídeo muito interessante do canal Minuto 93, né? Que ele analisa aqui o Haalsing, esse novo zagueiro que o Real Madrid contratou aqui. Sim, esse zagueiro, aquele zagueiro desnutrido lá, magrinho, né? Que o Real Madrid contratou. Segundo ele aqui, o Real Madrid achou um monstro, o sucessor do Toni Kroos da zaga. Eu achei interessante, cara, essa afirmação aqui. Vamos ver então. Você piscou e o Real Madrid contratou o sucessor Ó, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você se inscrever lá no canal do Minuto 93 também, tá? do Toni Kroos. Mas calma aí, tá? Ele não joga no meio campo ou sequer veste a camisa de número 8. O novo maestro da bola no pé é um zagueiro de apenas 19 anos. Exatamente, o Dean Haalsing. Ele chegou quieto e já tá deixando o Militão e Alaba no banco com uma frieza e visão de jogo absurda, velho. Até o Valverde esses dias ele deu uma entrevista dizendo que o Haalsing é como se fosse o Toni Kroos da zaga. O Valverde falou isso. No vídeo de hoje a gente vai entender quem é esse moleque. Então não foi o Valverde que falou isso, né? A expectativa e principalmente como que o Xabi Alonso vai moldar o jogo em cima de um zagueiro. Porque vão por mim, esse moleque tem uma qualidade com os pés que eu raramente vi no futebol. E a história dele também é de explodir cabeça, cara. Se preparem porque hoje vocês vão conhecer o novo Toni Kroos do Real Madrid, Dean Haalsing. Não, sem brincadeira, eu tô achando que as expectativas estão um pouco desconexas da realidade. O Xabi Alonso vai montar o time em cima dele, cara. Que isso, porra? Eu não sabia que esse moleque era assim também, não. Sabia que ele tinha talento e tal, se eu não me engano ele veio do Bournemouth, né, lá da Inglaterra. Mas, cara, que é isso, meu irmão? O Xabi Alonso vai montar o time em cima do zagueiro? É, isso aí é loucura, tá? Mas, de fato, né, o Real Madrid já vai dispensar no ano que vem o Alaba, né, provavelmente vai sair também. Salve, rapaziada, Geek na voz. E a história do Dean Haalsing, ela é meio confusa, né? Porque ele é um espanhol, mas ele nasceu na Holanda e ele é da base da Juventus. Tipo, ele tá entre Itália, Holanda, Espanha, ele é tudo. Mas ele chegou no Real Madrid em 2025 com moral, com bola no pé e uma baita confiança. E o impacto foi imediato, velho. Sabe por quê? Porque o moleque, ele é fora da curva. Ele é um fenômeno pra idade e pra bola que joga na posição. Ele já chegou no Real Madrid titular aos 19 anos. Vocês sabem o quão difícil é isso? Rodrigo e Vinícius, quando chegaram lá atrás com 18 e 19, eles não eram titulares. Pelo contrário, primeiro eles tiveram que ir pro Castilha, pro Real Madrid B, pra depois subir pro time principal. O Haalsing, ele já é titular com 19 anos. Só pra vocês terem uma ideia, contra o Salzburg, nesse super mundial, né, que foi a estreia do Haalsing, ele teve mais de 100 ações com bola. Cara, mais de 100. Isso é número de um volante, de um organizador, de um Vitinha, de um Pedri, e o Haalsing tem esses números. Um número que geralmente a gente vê com meio-campistas controladores, né, como o Toni Kroos. E é coincidência? Talvez. Mas aí entra um detalhe que virou manchete em Madrid. Simplesmente o Valverde, que é o atual capitão do Real Madrid, ele deu uma entrevista, né, após um desses jogos aí do Mundial, e ele disse que o Dean Haalsing, ele tem o passe e a visão de jogo de ninguém menos que o Toni Kroos. Se o Valverde falou isso, então acho que ele entende alguma coisa de bola. A comparação não é jogada ao vento. O Haalsing, ele se destaca por alguns elementos que fizeram do Kroos um dos jogadores mais importantes da última década, que é uma precisão absurda nos passes curtos e longos, domínio corporal para atrair pressão e liberar espaço, leitura de jogo avançada, mesmo com pouca idade, e simplesmente uma capacidade descomunal de inverter bola de um jogo pro outro, né, como se fosse uma gangorra, e simplesmente quebrar linhas com passes. Geralmente quem faz isso é um volante, né, é um organizador, é um Pedri, é um Vitinha, é um Rodri, mas o zagueiro do Real é que tá fazendo isso agora. Na ausência de Modric e Toni Kroos, coloca o Haalsing. E no jogo contra o Salzburg, o Haalsing acertou 93% dos passes, com 4 lançamentos longos precisos, 3 passes entre linhas e uma presença ativa na construção ofensiva, velho. O Haalsing, né, nesse início dele pelo Real Madrid, né, claro que é o Mundial, ele foi pouco testado, a gente vai ver mesmo a partir da próxima temporada, mas o posicionamento dele era entre os zagueiros e ele é quem iniciava a maioria das jogadas do Real Madrid. Não era um volante, não era o Valverde, era quem iniciava era o Haalsing, um moleque de 19 anos, um zagueiro. Ele simplesmente iniciava a saída de bola do Real Madrid. Vocês têm noção do tamanho disso? Não, realmente, o cara pra ele chegar com 19 anos no Real Madrid, com essa moral toda, sendo titular do time, organizando o jogo, né, no Mundial de Clubes ainda, ele sendo titular, cara, é realmente outro patamar, mano. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre esse aspecto, mas realmente ele tem
o potencial de ser um dos melhores zagueiros da história do Real Madrid, vamos falar a verdade, né? Essa é justamente uma das maiores virtudes que o Real Madrid vai precisar com a aposentadoria do Kroos, né? Porque por mais que o Kroos jogasse no meio, mas ele era o início de tudo, era quem ditava o ritmo. E agora com o Real Madrid reformulando basicamente o elenco, né? Chegando novos jogadores, parece que alguns vão sair, né? Rodrigo aí parece que tá na porta de saída, o Modric acabou de sair, o Kroos já tinha saído, então assim, o Real Madrid tá se renovando, o Ancelotti também, técnico lendário, acabou de sair, chegou o Xabi Alonso, que tem outra filosofia de jogo, é um jogo mais posicional, de posse de bola, e isso pode privilegiar as características do Haaland, velho. E o Xabi Alonso sabe disso, né? Como jogador, ele era conhecido por sua capacidade de distribuir jogo de trás, e como técnico, ele leva isso à frente, né? Basta ver o Bayer Leverkusen, onde os zagueiros também tinham papéis de armadores, velho. E o Haaland se encaixa com uma luva, né? Porque se você pega o elenco do Real Madrid naquele setor, tá bem debilitado, né? O Alaba parece que é um ex-jogador, né? Assim, parece que ele não tem mais condições físicas de atuar em alto nível. Desde a lesão dele do final de 2023, ele nunca mais foi o mesmo, né? E detalhe, o salário dele é maior que o do Vinícius Júnior, tá? Adoro trazer essa informação, que eu realmente acho muito absurda essa informação. Lesão no joelho parece que acabou com ele. O Militão voltou bem, mas também é outro jogador que é meio que incógnita, né? Você não sabe o que esperar do Militão, porque ele lesionou os dois joelhos, lesão de LCA nos dois joelhos, assim, é bem complicado o Militão. Mas ele voltou bem, né? No jogo lá no Mundial contra o PSG, teve bons minutos. Vamos ver se ele vai manter isso aí, se vai progredir. Tem o Asensio também, que fez um super Mundial deplorável, uma das piores atuações que eu já vi de um jogador no Real Madrid foi o Asensio nesse... Pela pose, todo mundo falou assim, não, esse aí é o novo Sérgio Ramos, não sei o quê. No Mundial, o cara entregou com vontade, né? Super Mundial, assim, tenebroso. O Rudiger também, atuação tenebrosa contra o Paris Saint-Germain, então sobrou pro Haaland. O Haaland é talvez o único zagueiro saudável hoje que o Real Madrid tem junto com o Tchouaméni. Se a gente levar... E o Rudiger é maluco da cabeça ainda, né? Mas é um bom zagueiro no geral, pô. Não tem como falar do Rudiger, não. Em consideração que o Tchouaméni vai ser esse terceiro zagueiro da linha de três do Xabi Alonso, nesse zagueiro central, como ele foi em algumas partidas no Mundial, dá pra dizer que o Haaland e o Tchouaméni são os únicos zagueiros saudáveis desse elenco. E outro detalhe, o Haaland, ele é muito alto, ele tem 1,91 m, ele tem presença física e vence muitos duelos pelo alto, né? O que dá segurança defensiva. Mas o diferencial, como a gente sabe, está nos pés desse garoto, porque aos 19 anos ele já mostra uma calma pra sair jogando que lembra um pouco o Toni Kroos, cara. Eu entendo que é uma comparação meio emocionada da minha parte e de 99% dos torcedores do Real Madrid, porque tá todo mundo no mesmo barco, a gente tá boca aberta com esse moleque, mas cara, não dá pra você ver um jogo hoje do Haaland, ele quebrando linhas com um simples passe e não lembrar do Kroos, porque era ele quem fazia isso, é muito simples. Obviamente que o Haaland não tem a qualidade do Kroos e ninguém no mundo tem, mas lembra o Kroos, fazer o quê? É claro que a gente tá falando de um zagueiro, né? O Haaland ainda tem muito que aprender defensivamente, só que ofensivamente ele já é uma arma muito poderosa, e se continuar evoluindo nesse ritmo, ele pode sim se tornar o novo pilar da transição desse Real Madrid, cara. Um zagueiro com alma de volante, com alma de regista. E o mais impressionante também do Haaland, né, que além obviamente da qualidade com a bola nos pés, né, da saída de bola que é absurdo, mas a calma que ele transmite pros outros jogadores é absurdo, assim, ele não força pra jogar futebol. Você vê ele dando um passe, parece que ele tá treinando, parece que ele tá, sei lá, brincando domingo com o primo dele de 10 anos de idade. Mano, é impressionante, tanto é que o apelido dele é justamente o Nice Guy, né, o meme lá do cara tranquilo, que ele gosta de comemorar assim, porque ele realmente é um cara tranquilo, mano, ele joga futebol na calma. E é aí que entra a grande provocação desse vídeo, né, será que o Xabi Alonso, ele realmente vai ter peito, ele vai ter coragem pra fazer do Haaland o novo Toni Kroos, o cara que vai iniciar as jogadas e a saída de bola do Real Madrid? Será que vai chegar a esse ponto? A resposta, ao que tudo indica, é que sim, cara, pelo menos no início, porque o Xabi Alonso parece disposto a construir uma nova identidade no Real Madrid, uma equipe que valoriza mais a posse de bola, a ocupação racional dos espaços e, claro, a inteligência de quem inicia a jogada. Isso coloca o Haaland num lugar especial, porque ele não é só mais um zagueiro promissor, ele é o início de uma nova fase, de um novo modelo. É o famoso zagueiro moderno, né? É o zagueiro que defende e também constrói, que tem qualidade nos pés. A tendência hoje é essa. Dificilmente você vai ver hoje um zagueiro brucutu que dá bicão pra cima. Na Europa, nos times de elite, dificilmente. E até o Real Madrid contratar a reposição... tá faltando isso no futebol, cara. Pô, eu vou te falar, um zagueiro assim, estilo Leandro Eusébio, entendeu? Pô, faz falta no futebol, né, cara? Um maluco desse assim, nervoso, né? Um cara desse maluco mesmo. Faz falta. De Kroos ou Modric, né, esse regista, esse volante organizador e tal, vai demorar, porque não tem no mercado. Você olha hoje pro mercado, quem que pode substituir o Toni Kroos? Quem que tem minimamente a qualidade do... É difícil, cara. Assim, eu sei que o Real Madrid precisa contratar, precisa... Pô, mas aí também não é questão... Também não é questão de olhar pro mercado agora, né? Aí é questão de, pô... Desde a história, né? Quantos jogadores
se teve ali que poderia substituir o Toni Kroos. Pô, difícil, né, cara? Difícil. Aí é complicado. Repor Kroos e Modric, mas é muito difícil. E quem sabe o Dean Howson não se torna esse cara? Será que o Howson pode ser o sucessor espiritual do Toni Kroos? Ou será que a gente tá vendo o nascimento de um Vou novo... te falar que se o Real Madrid pega um técnico aí maluco igual um Diniz da vida, irmão, eu vou te falar, o Diniz não dava 2 dias dele lá no Real Madrid. Ele metia o Howson como meia ofensivo, cara. Te falar na moral. novo tipo de jogador híbrido, né? Que é um zagueiro armador. E algo promissor também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito que falar do Howson ainda nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek nas outras redes, tá? Que a gente... Pessoal, pô, esse canal aqui é muito bacana, mano. Esse canal do Minuto 93. Quem gosta do Real Madrid tem que se inscrever nesse canal, na moral. tá postando conteúdos exclusivos lá nas outras redes do Minuto 93. Então segue a gente por lá e faz tudo isso que é nóis. Nice. E cara, outro ponto, né, que eu comentei brevemente, mas que vale a pena a gente abrir o leque aqui, é justamente esse novo estilo de jogo do Real Madrid, a chegada do Xabi Alonso, porque Xabi Alonso é um treinador que pensa futebol de uma forma oposta ao Carlo Ancelotti. E aqui eu não tô querendo desmerecer nenhum e nem outro, né, pelo amor de Deus. O Ancelotti é o maior técnico da história do Real Madrid e talvez o maior técnico da história do futebol. A rivalidade é ele e Pep Guardiola ali, pra ver quem é o maior. Mas sob o comando de Xabi Alonso, a equipe passou a ter uma construção mais cadenciada, né, buscando atrair o adversário para liberar espaço entre as linhas. E nesse contexto, um zagueiro com capacidade de passe se torna uma peça fundamental, velho. Ele executa passes verticais com naturalidade, ele aciona os alas com profundidade e quando precisa, ele sabe temporizar e girar o jogo de um lado pro outro, velho. E essa frieza, essa qualidade, essa tranquilidade para já chegar vestindo essa camisa pesada e já assumir esse manto é inacreditável. E novamente repito, ele, obviamente que ele não vai ser e ele não tem a qualidade do Toni Kroos. Só que as características de jogo do Howson para um zagueiro ainda por cima lembra muito o jogo do Toni Kroos, não tem como, velho. E o Toni Kroos, ele também começou muito jovem em um time de elite, que nesse caso era o Bayern de Munique, né? Ele se destacou justamente pela maturidade incomum com a bola nos pés. E o Howson parece estar trilhando um caminho parecido, né? Só que partindo de trás, cara, como zagueiro. E eu não me espantaria se em algum momento da temporada, sei lá, no puro desespero, tá faltando jogador ali no meio campo, eu não duvido do Xabi Alonso colocar esse menino de volante, tá? Algum dia ele vai fazer esse teste. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se precisar, que é o que sempre acontece no Real Madrid, né? O Camavinga é zagueiro, é lateral, é volante, só não é goleiro. Mas se chegar o momento do Real Madrid precisar... ele é goleiro no treino, tá? De alguém pra jogar ali no meio campo, de volante, não tiver ninguém disponível, é o Howson aí. E não é só questão de passe, né? O Howson também tem números defensivos muito sólidos. Então, nos últimos jogos, ele teve uma média de 2.6 interceptações por jogo, 3.1 cortes e um impressionante 78% de sucesso em duelos no chão. Ou seja, ele sabe marcar, não é só firula com a bola nos pés. E com o crescimento do futebol posicional e das defesas em bloco médio, ter um zagueiro capaz de quebrar linhas e atrair a primeira pressão adversária é um trunfo tático, velho. E o Howson se encaixa perfeitamente nisso. Obviamente que fisicamente ele tem muito a evoluir, né? Como eu disse, ele é alto, ele tem 1,90 m, mas ainda é um pouco franzino. Acho que ele vai precisar ganhar um pouco mais de corpo, né? De músculo, de fibra, para poder lidar com os duelos mais corpo a corpo, contra centroavantes mais maiores, mais parrudinhos, né? Tipo um Lukaku da vida. Se o Howson for marcar o Lukaku hoje, ferrou. Mas, cara, ele tem o porte, ele tem a altura de um Van Dijk da vida, de um Saliba. Ele é esse tipo de zagueiro, mas falta ganhar um pouco de músculo também, né? E, cara, o Howson no Real Madrid pode representar uma possível revolução, né? Porque se antes a saída de bola passava pelo volante, nesse caso o Kroos ou Modric, agora a saída pode começar diretamente nos pés de um zagueiro, nos pés do Howson. E com isso o Real Madrid ganha ritmo, ganha controle e ganha um novo eixo pra girar o jogo, velho. Obviamente que a concorrência, quando todo mundo tiver saudável, se é que isso é possível dentro do Real Madrid, porque toda hora um se lesiona e vai pro DM, mas se todo mundo tiver saudável, a concorrência vai ser um pouco pesada pro Howson, né? Porque Militão 100%, vamos ver, Alaba 100% é um grande jogador, Rudiger 100% é um grande jogador. Então assim, só tem 2 vagas, né? 2 ou 3 a depender se o Alonso vai usar ou não linha de 3. Mas eu acho que o Howson, independente de quem estiver 100%, ele vai ser titular. Eu acho que esse menino chegou, ele vai ser o futuro do Real Madrid, velho. Isso sem falar da personalidade, né? Mesmo sendo novo, ele chama a responsabilidade, né? Ele aponta, ele orienta, ele pede a bola, ele organiza. Essas são atitudes que mostram que ele não só tem qualidade técnica, mas ele tem um perfil de liderança. E se você olhar a história recente do Real Madrid, você vai perceber que boa parte dos líderes, dos capitães, foram grandes zagueiros, né? O último aí mais recente, talvez o maior
maior capitão da história do Real Madrid e o maior zagueiro também, que foi o Sérgio Ramos. E o Ramos também tinha qualidade com a bola nos pés, ele tinha uma saída de bola, era um craque também. E o Haaland pode não ser explosivo como o Sérgio Ramos, né? Mas tem um físico muito absurdo, cara. Ele tem características que são raras. Ele pensa o jogo. E pensar o jogo no futebol moderno é o diferencial. Então talvez a comparação com o Kroos não seja exagerada, né? Talvez seja só o começo. Porque se o Kroos dominava o jogo da intermediária pra frente, o Haaland tem tudo pra dominar da zaga em diante. E é um jogador que já foi experimentado em alguns clubes, né? Como eu disse, ele surgiu na base da Juventus, mas ele passou pela Roma também, foi pro Bournemouth. Atualmente ele é titular da seleção da Espanha, tá? Ele simplesmente colocou o Cubarsí no banco de reservas. É só vocês verem esses últimos jogos da Espanha na Nations League. O Haaland, ele foi titular, inclusive na final contra Portugal, que ele fez uma boa final. Então assim, o moleque já tá despontando como titular na seleção, como titular no Real Madrid, e não é ao acaso. Ele é diferente. Pra mim, é um fenômeno na zaga e ele pode sim marcar uma revolução no Real Madrid. Ele pode ser o novo Toni Kroos, só que da zaga. Mas aí, vocês concordam ou discordam? Cara, tem algum ponto a... doideira, né, mano? Realmente, o Real Madrid, às vezes, cara, vamos falar a verdade, às vezes o Real Madrid peca em não contratar jogador, né? Muitas vezes, assim, pô, parece que o time do Real... Fica com a impressão que o time do Real Madrid tem 11 titulares e mais uns 3 reservas, entendeu? É basicamente isso que o Real Madrid tem, esses 3 reservas, eles se revezam lá pra jogar em todas as posições do que tá precisando no momento, né? Eu fico com essa impressão às vezes. Mas, cara, vou te falar, muitas vezes, quando o Real Madrid vai atrás de alguém pra contratar e tal, eles contratam certo, né, cara? Não tem como negar. O próprio Camavinga, o Tchouaméni, esses jogadores aqui no Brasil, quando eles vieram, trouxeram lá o Vinícius Júnior, o Rodrigo, eles acertam, né, mano? Eles acertam aqui as contratações. E esse cara, mano, o Haaland, ele parece ser muito absurdo mesmo. Eu não sabia que ele tinha essa história, não, cara. Eu não sabia que o começo dele tinha sido tão espetacular assim. E realmente, parando para refletir um pouco sobre o cenário do Real Madrid, ali na zaga, a gente tem um Militão que, cara, toda temporada ele se lesiona. Não tem como contar com o Militão assim, com certeza, né? Pode ser que a qualquer momento o Militão tenha uma lesão e perca a temporada. Não tem como contar. O Alaba nunca mais foi o mesmo. Desde que teve a lesão no final de 2023, nunca mais foi a mesma coisa, né? Já é um jogador mais velho também. É muito provável que o Real Madrid não vai renovar com ele para a próxima temporada. O Rüdiger é meio pancada da cabeça, é um baita zagueiro, mas é meio maluco. Justamente, às vezes eu acho que justamente por ele ser maluco, ele é um bom zagueiro, muitas vezes. Mas tem quem que eu tô esquecendo agora? Tem o Asensio, né? Aquele zagueiro lá que surgiu, que o pessoal falou que era o novo Sérgio Ramos, que entregou 100% a paçoca lá no Mundial. Então, como é que você vai confiar no cara desse, né? Sim, um jogo grande ele já falhou. No nível do Real Madrid não dá pra ter esse tipo de falha igual ele teve, né? Então assim, cara, o caminho é realmente pro Haaland ser o zagueiro titular aqui, o principal zagueiro do Real Madrid, sem dúvida nenhuma. Ainda mais que o moleque tem 19 anos. 19 anos, um absurdo, cara. Realmente fenomenal aqui esse garoto. E curti bastante assistir esse vídeo aqui, inclusive. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Eu falei mais uma vez, para vocês se inscreverem lá no canal do Minuto 93, que é um canal espetacular aí sobre o Real Madrid. E vou deixar também aparecendo aqui na tela, pessoal, o meu treinamento aí, tá? Com o QR Code. Se você estiver pensando em criar um canal Dark aqui no YouTube, criar um canal de futebol, quiser a minha ajuda, eu vou deixar aqui aparecendo aí o QR Code para você participar lá, beleza? E é nóis então, cara. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu e até o próximo.